tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar início aqui à monitoria de estudos 2. E aí eu vou resolver algumas questões que é referente ao capítulo 12, e a professora vai dar, eu acho que já começou a dar para vocês. Aí eu vou começar a ler aqui uma questão 12:21. A 12:21 no meio de Johnson, ela tem o seguinte enunciado: duas cargas em paralelo consomem respectivamente 210 watts com um fator de potência 0,6 adiantado e 40 watts com um fator de potência 0,8 atrasado. Lembrando, pelo enunciado e o raciocínio da questão, a gente tem duas cargas, na qual elas estão em paralelo. Uma carga pode ser pela questão que ela está falando, né? A gente aqui tem uma potência ativa de 210 watts com um fator de potência 0,6 adiantado ou capacitivo, mas eu prefiro colocar adiantado. Beleza. A segunda carga é que a potência ativa é 40 watts com um fator de potência 0,8 atrasado ou embutido. A gente tem essas seguintes informações para a questão. Só está faltando mais outra informação que é referente ou se é uma fonte de corrente ou se é uma fonte de tensão. Só que aí a questão ela fala que se a tensão através da associação em paralelo é, então nesse caso, essa tensão aqui que a questão nos deu, a tensão que está em paralelo entre as duas cargas. Então eu sei que ele diz que a tensão que está em paralelo com essas duas cargas tem esse valor. Lembrando que a questão escalotar aí atrás, então RMS. Daí ele quer que você calcule a corrente e entregue pela fonte. Qual é a corrente que está sendo entregue pela fonte, né? Praticamente essa corrente aqui. Com essas informações aí, o que é que a gente pode concluir da questão? A gente sabe que para que eu possa encontrar essa corrente aqui, eu tenho essas duas potências de cada carga com um fator de potência de cada carga. Então, o que é que eu posso calcular primeiramente? O que? Posso calcular o que é referente à da carga 1 e o que é referente da carga 2. Então, eu sei que a equação que a gente já estudou em algumas monitoриas atrás, a equação da minha potência reativa ela é dada pela. Supondo que a gente quer calcular logo da carga 1, né? Então, Q1 é o quê? É P1 vezes a tangente do ângulo do fator de potência. O ângulo do fator de potência 0,6 ele é o arco cosseno, não é isso? O arco cosseno de 0,6 é equivalente a 53,13. Esse é o ângulo que a gente vai colocar aqui. O ângulo também do 0,8, arco cosseno de 0,8, ele é 36,86. São ângulos bem conhecidos na engenharia elétrica. Beleza. Eu quero calcular o Q1, né? Então, eu tenho a minha potência da carga 1, tenho a minha potência da carga 2, então eu vou calcular a potência reativa para cada carga, para que depois eu encontre o meu S, que é a minha potência ativa aparente, né? Minha potência aparente, através da seguinte equação, que a gente vê que é os triângulos das potências, né? Da minha potência ao quadrado mais a minha potência ativa ao quadrado mais a minha potência reativa ao quadrado. Tudo isso em uma raiz que eu posso encontrar minha potência corrente. Beleza. Tem a minha potência 210, então
a tangente de 53,13. Então, eu tenho que a minha potência Q1 ela é dada por. Já fiz aqui os cálculos aqui para ficar mais. Então, eu tenho que esse valor aqui de potência reativa para a minha carga ela é 279,99 VAR, não é isso? A minha carga 2, eu tenho que a minha potência vai ser 40 multiplicada pela tangente do ângulo que é 26 no ângulo 26. Então eu tenho que a minha carga, né, a minha potência reativa, que é na segunda carga, vai ser 29,98 VAR. Beleza. Então, se eu quero o S, porque o S eu posso até, porque eu quero o I, então o S eu sei que é a minha tensão eficaz multiplicada pela minha corrente eficaz. Lembrando que tem uma diferença aqui, ó, porque se tiver um ângulo, o ângulo é conjugado com o ângulo, né? Beleza. Pego a soma desses dois, desse com esse. Então eu tenho que a minha potência reativa total é o quê? É a soma de Q1 mais Q2. Beleza. Então, a minha potência reativa total vai ser o quê? A soma desse com esse. Que vai dar 309,97 VAR. Ponto reativo. Beleza. Encontrei isso daqui, vou encontrar também a minha potência total, que é o quê? É a soma de 210 com 40, né? Que é P1 e P2. Então, P1 mais P2 é o quê? 210 com 40 e 250. Pois, eu tenho a minha potência total ativa, eu tenho a minha potência total reativa, né? Então, eu vou encontrar a minha potência aparente, que é o S. Então, é só utilizar essa equação aqui, ó. Equação 1, coloco dentro da raiz e os valores que eu encontrei. 250 ao quadrado mais 309,97 ao quadrado. Tudo isso daqui vai me dar uma potência voltampere, que é a minha potência aparente, de 398,22. Pronto, esse é o valor que a gente quer. Só que acabou a questão? Não. Porque a questão ela quer que você calcule a corrente que é entregue pela fonte. Como é que eu posso calcular essa corrente que é entregue pela fonte? Através da equação. Quando eu quero a corrente, então, eu sei que a minha corrente aqui, por essa equaçãozinha aqui, é essa, que é a minha potência aparente, dividido pela tensão. E a tensão, a questão dele que é 50 ângulo 15. Lembrando que, como tem um asterisco aqui, o valor do ângulo que a gente for encontrar, se for positivo, automaticamente ele vai ficar negativo. Se for negativo, ele vai ficar positivo. Por quê? Por conta do valor aqui do conjugado dele, né? Do característico. Então, eu sei que a minha potência que eu encontrei aparente é 398,22 dividido pela minha tensão, lembrando que ela também é eficaz. Então, o valor que eu vou encontrar aqui também tem que ser eficaz, o valor de corrente. Então, isso daqui vai me dar o valor de corrente 7,96 ângulo menos 15. Lembrando, eu acabei de falar, né? Ampere RMS. Como o ângulo ali deu menos 15, e aqui a gente tem esse ângulo, volta a nossa corrente, ela vai ficar, o valor do ângulo da nossa corrente, ela vai ficar positivo. Então vai ficar 7,96 ângulo 15. Ampere RMS. Essa é a resposta.
Agora a gente vai praticar uma questão de fator de potência. Nossa questão que a gente vai resolver é com relação a fator de potência. Que a gente vai corrigir, né, através do circuito, o fator de potência do seguinte circuito. É a questão do Johnson, questão 1226. A questão 1226, ela calcula o valor eficaz da corrente em regime permanente e o fator de potência visto nos terminais da fonte. Que elementos deve-se colocar em paralelo com a fonte para corrigir o fator de potência para 0,8. Beleza. A questão ela nos dá, lembrando que é a 12,26, a questão ela nos dá o seguinte circuito, na qual eu tenho o resistor, o indutor, o resistor, e aqui parado com essa impedância, eu tenho um capacitor, que é 1 sobre 4, 2N, 6 ohms, 2 ohms, e aqui é a corrente que ele quer. E aqui é o 14 cosseno 4. Beleza. A questão ela quer que a gente calcule, né, esse valor de corrente, mas quer também qual elemento deve ser colocado aqui em série, não em série na verdade, em paralelo. Eu não sei se é um capacitor ou indutor. A gente vai definir quando a gente for fazer o fator de potência. Lembrando que a questão é que a gente faça a correção do fator de potência para o seguinte valor: 0,8 vai casar. Então, a gente não sabe se vai ser indutor, capacitor, ou vai ficar aqui na frente. A gente só vai saber quando for fazer a questão, né? Tem uma colinha aqui, mas não vai ser muito fácil. Mas beleza, só para saber como é que eu vou fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar o circuito em si. Mas, diante disso, eu tenho que transformar o meu indutor e o meu capacitor para reatâncias. Então, a gente utiliza aquelas seguintes equações que a gente utilizou em muitas vezes passadas. Qual é? Eu sei que a minha reatância contínua ela é dada por J, ômega, que é a minha frequência angular, multiplicado pelo L, né? Beleza. Eu sei que o meu ômega ele é 4, devido à fonte. Pela frequência angular, a gente sabe que o ômega aqui é 4 rads por segundo. Então, eu sei que o meu ômega aqui, o circuito todo, é 4 rads por segundo. Então, com isso eu posso encontrar a minha reatância indutiva, a minha reatância capacitiva, que também é com a seguinte equação. Além disso, a gente só tem dois elementos, né, diferentes do resistor, no caso aí do capacitor. Então, eu posso calcular o meu indutor da seguinte maneira: o J
vou ter o seguinte análise nodal, MG menos VX dividido por 2, porque pela lei de Kirchhoff, né, das correntes, a gente sabe que as correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, né? Então eu vou ter a soma dessas duas correntes que estão saindo, essa que está vindo aqui e essa que está vindo para lá. Então eu vou ter o que? Vx dividido por 6 mais MJ mais Vx dividido por menos 2J. Beleza. Botei a minha análise nodal. Só que eu tenho um valor de VG, eu não tenho um valor de Vx. Então eu vou colocar tudo em função do Vx. Como? Vg por 2 é igual a Vx por 2 mais Vx sobre 6 mais 2J mais Vx sobre menos 2J. Quando eu vejo que eles estão tudo em um só termo, posso colocar o Vx em evidência, lembrando que eu posso colocar o Vg com 14 anos porque ele não tiver tratamento. Se tiver vazamento dele é zero. Então, 14 anos dividido por 2 igual a Vx, coloquei em parênteses os resultados. 1 sobre 2 mais 1 sobre 6 mais 2J, 1 sobre menos 2J. Ali, ó, Vx eu sei que, passando tudo isso aqui para cá, eu fico com a seguinte resultado. 14 anos dividido por 2, né? Eu só colocar só. Vx é igual a 14 menos 0 dividido por 2, dividido por todo esse número aqui, ó. Primeiro, 1 sobre 6 mais 2J e 1 sobre menos 2J. Isso daqui vai me dar um valor de 10 menos 26,87. Mas isso aqui também é um valor bem conhecimento da gente, porque ele é mais ou menos assim, 86,8. E a lição vai. Eu arredondei para 7, bastante fácil. Lembrando que a gente comprou a tensão, né? 2. Botei a minha tensão Vx, só que eu não quero isso. Eu quero o quê? Tempo para a gente mudar sendo pela fonte. Então é só eu vir aqui, ó. Essa corrente aqui, você vê? Então eu sei que Vg menos Vx é igual a 2. É o resultado dessa corrente. Então, eu sei que o meu Vg é 14 anos, o meu Vx que eu acabei de encontrar aqui, ó, é 10 anos menos 26,86 dividido por 2. Isso daqui vai me dar uma corrente de 3. Eu vou colocar aqui 4,24 ângulo 45 graus. Beleza. Só que isso daqui, ele não é eficaz, né? Para que eu coloque esse valor de corrente eficaz, eu divido com valor de 2. Então, esse meu valor aqui vai dar aproximadamente 3 ângulo 45 graus. Então, é RMS. Beleza, acabou aí? Não. Aí eu vou apagar só essa parte aqui, que é para eu fazer a outra parte. Essa parte da questão aqui é para a gente calcular o fator de potência. Que é para a gente saber qual é o elemento que vai ser colocado em paralelo com essa fonte, para que ele faça a correção para essa outra. Então, os valores que a gente encontrou de corrente é 3 ângulo 45 ampere RMS. E esse Vx aqui não vai ser tão importante para a gente, mas eu vou só anotar para uma informação a mais. Beleza? A próxima etapa agora que a gente vai fazer é calcular o fator de potência.
E aí a gente vai utilizar o artifício do diagrama fatorial. Bora lá. Eu sei que o meu S ele é calculado da seguinte maneira, né? Bora calcular ele agora. Eu tenho o meu valor da minha tensão, que é o que eu quero, né? Tá, 12. Vou colocar também aí atrás, aí de 2, multiplicado pelo ano. Eu vou multiplicar a corrente e o pervazamento que vai mudar. É, corrente positivo, vai ficar negativo devido ao sinal de asterisco. Então vai ficar 3 anos menos 45. Isso daqui vai me dar uma corrente de 29,69 ando menos 45 graus. Beleza. Último reativo. Beleza. Eu sei que a minha potência aparente é a junção da minha potência ativa e reativa, que vai servir como artifício para mim na hora de calcular, na hora de eu fazer um diagrama fatorial. Lembrando, o sinal aqui vai servir bastante para a gente fazer essa correção de indicador de potência. Por quê? Se aqui é negativo, o diagrama fatorial que a gente tem, ele vai ser analisado para baixo. Porque aqui a gente está analisando como se fosse capacitivo. Então, se ele está negativo, a análise é para baixo. Ela é capacitiva. Logo, o elemento que a gente vai usar, que vai ser paralelo, vai ser muito pouco. Porque o que a gente vai fazer para cá é arrasar. Ah, mas eu quero deixar para ficar ainda adiantada. Vai ficar para baixo ainda. Não vai mais para cima. Quando eu fizer o desenho aqui, vai ficar mais claro de se ver. Se perceber a situação que vai acontecer. Então, eu posso desligar, né, essa potência de duas, porque a gente sabe que a potência aparente é a soma de duas potências. Então, eu sei também na qual eu posso colocar assim, se eu quiser colocar em retangular, E mais JQ. Lembrando que vai fazer muito sentido esses valores de sinal, porque se for positivo, a gente está meio que analisando o indutor. Se for negativo, vamos para o capacitor. Beleza. Na calculadora, ela diz que tem algumas opções para você colocar da forma polar para a forma retangular. E quando eu fiz, eu acabei encontrando esses seguintes valores. 99, que é a minha potência ativa, menos, por conta do sinal negativo aqui, ó. Se fosse positivo, seria positivo. 20,99 J. Esse é o meu valor de potência negativa. Beleza. Bora lá para ser. Outra coisa. Eu acabei esquecendo de dizer. Vou calcular também essa potência reativa, na qual a questão ela quer fazer a correção. Então, a gente sabe pela questão anterior que a nossa potência reativa ela é encontrada da seguinte equação. Só que como a questão ela quer para esse seguinte fator de potência, a gente sabe que o arco cosseno de 0,8 é 36,86. Uma número de círculo. Beleza. Aí eu sei que a minha potência aqui, que eu estou analisando, essa potência aqui, ó, que é 20,99 vezes a tangente. Esse ano é o fator de potência que vai ser positivo. Vai ficar o quê? 36,86. Daí eu vou encontrar a minha potência que vai ser corrigida. E no final eu vou fazer uma diferença entre a atual e essa daqui que é que eu quero fazer a correção. Beleza, bora lá para o desenho. Eu sei que
Primeiramente, o que eu tenho que fazer na minha análise? Se analisa o seu diagrama fatorial com a corrente que você encontrou com o ângulo que a gente ainda tem no ângulo de 45 graus. O que foi que a gente fez? Calculou a potência aparente. Da potência aparente, a gente encontrou a potência ativa e a potência reativa. Bora lá. A minha potência ativa, ela vai ficar nesse sentido, né? Porque só fica nesse sentido, o que vai mudar só a potência reativa. Se ela for negativa, é para baixo. Se ela for positiva, é para cima. Então, como nosso corpo vai ser com menos 45 graus, né? Em relação a essa potência aqui, a potência aparente, então vai ser o quê? Para baixo e para cima. Para baixo. Então, eu sei que a minha potência aqui, aparente, reativa, ela deu quanto? 20,99, é isso? Aqui eu sei que a minha também deu 20,99 watts, e aqui é a minha aérea, onde é reativa. 20,99. Beleza. Aí eu vou o quê? Vou traçar aqui no meio a minha potência. Minha potência aparente. É a junção dessas duas, né? Como eu acabei de dizer para vocês aqui nessa representação matemática. É a junção das duas. Com o ângulo de quê? Menos 45. Menos 45. Beleza. Essa é a minha atual. É o meu diagrama atual. Agora eu quero fazer a condição para 0,8. Aí eu vou fazer outro. Só que lembrando, como ele é atrasado, ele é o quê? Indutivo ou capacitivo? Ele é indutivo, né? Ó, quando é adiantado, lembra lá daquele negócio lá. A tensão, quando a tensão está atrasada na corrente, ela é o quê? Qual é o elemento que faz com que a corrente atrasa, né? Então, olha aqui, ó, atrasado. Beleza. Então a gente vai analisar aqui, ó. Para cima ou para baixo? Para cima, né? Porque é indutor, né? Beleza. Aqui vai continuar o erro 20,99. Só vai interessar para a gente é a parte reativa. Aqui vai continuar 20,99. Só que aqui a gente calculou. Qual é? Isso daqui não. Ó, 15,74 volt ampere. Vou traçar aqui, ó. Esse fasor aqui é referente ao fasor do S. Aqui é o fasor do P, que é a minha potência reativa aparente. Essa daqui é o meu fasor da potência ativa. Como ângulo de V? Não. Já questão que a gente faça. Que faça a correção. Então, vai ser 36,86. Beleza. Daí, o que é que eu vou ter que fazer? Fiz da atual, de como é que estava antes de fazer a correção. Aqui é com a correção. Então, eu vou pegar a final, o que final, menos o que inicial. É para mim calcular o elemento que vai ser colocado em série. Paralelo, na verdade. Se der negativo aqui, é porque o elemento que a gente vai ter que calcular para colocar em paralelo é um capacitor. Se der positivo, é um indutor. Beleza, bora lá. Eu sei que o meu final é aqui. Se esse é o meu atual e o meu inicial, o meu final é aquele, né? Então, o meu final é 15,74 menos o meu final, que é esse.
Meu inicial, na verdade. Então vai ficar menos 20,99. Beleza. Deu para entender? Ficou complicado, não? Pronto. Fazendo a calculação aqui geral. A gente não quer que a gente calcule essa corrente que está pela fonte, mas que depois que a gente faça uma correção de fator de potência. E nesse caso, é para 0,8 atrasado. A gente fez a análise normal para encontrar esse DX, na qual a gente não conhece. A corrente, a gente calculou fazendo lei de Ohm, né? A diferença dessa tensão com essa tensão, dividir por 2 e encontrei a corrente. Só que eu coloquei ela em dividir por raiz de 2 para encontrar o valor dela eficaz. Encontrei 45 graus. Beleza. Eu tenho a minha tensão, que é essa tensão da fonte, e tem a corrente que eu acabei encontrando, que foi aquela ali que a gente encontrou por essa região. Daí, o que eu fiz? Eu peguei 14, coloquei também em eficaz, porque só lá também é eficaz. Quando eu dividi por aí 2, multipliquei por 3, mudando aqui o ângulo, né, porque estava positivo devido a esse asterisco, que é o conjugado. Sempre vai usar o conjugado quando for calcular a Sim, corrente? sempre tem esse conjugado. Pode até dar uma olhada também comigo, mas sempre tem esse conjugado. Eu me encontrei esse valor de potência aparente, como o seguinte ano. E eu sei que a minha potência aparente ela é a soma da minha potência ativa com a minha potência reativa, que é o que a gente calculou aqui. Ó. Então, quando eu desmembrei, né, daqui, da polar para a retangular, eu encontrei que a minha potência ativa era esse valor e a minha potência reativa era esse valor. Então, daqui, com essas informações, eu já consigo calcular, já consigo fazer o diagrama fasorial e o fator de potência na qual o meu circuito estava antes da correção, que é esse daqui, ó. O 20,99 que é o reativo, ele está para baixo, né? Fazendo a referência como se fosse o capacitor. O 20,99 que é o ativo sempre fica aqui, ele nunca muda. Porque o que vai ser consumido no circuito todo é a minha potência ativa pelos resistores. Né? Isso não vai consumir potência ativa, na verdade. O indutor também não. Então, ele permanece o mesmo. Daí eu sei que a minha atual está assim. Meu diagrama atual, o circuito antes da correção. Quando eu fiz a correção, eu vi que ele quer a correção para 0,8 atrasado. Então, atrasado é negativo. Para cima. Para cima. Aqui era para baixo, aqui a gente estava na pastor. Como ele quer fazer a atrasada, então é para cima. Só que eu tenho que calcular qual o valor que ele quer para fazer, qual o valor da minha potência reativa que ele quer fazer a devida correção. Então, eu utilizo essa equação, né, que é a potência ativa multiplicada pela tangente do ângulo. O ângulo é esse ângulo aqui desse fator de potência que quer ser corrigido, na qual a gente vai fazer a correção. Calculei e encontrei esse valor aqui, ó. Eu vou até aqui diferenciar o início ou no final, que é o que a gente quer fazer a correção. E aqui é como se fosse inicial, né? Inicial. Beleza. Quando eu calculo isso, eu vou fazer a diferença, né? Para eu saber qual a minha potência reativa, que é daqui que eu vou encontrar o valor que eu vou fazer a correção. Se aqui desse negativo, é porque o valor que eu quero, o elemento que eu quero, é o capacitor. Se der positivo, é porque o elemento que eu quero é negativo. Só que aí a gente vai ver que esse valor aqui vai acabar no positivo. Então, o elemento que a gente vai colocar em paralelo com a fonte é o indutor. Daí eu vi que o valor que deu aqui, ó, é J 36,73 VAR. Vou apagar aqui para continuar. Eu sei que a corrigida, né,
RJ 36,73 megahertz. Beleza. Encontrei esses valores, é que eu tenho que fazer agora? Fazer a minha cálculo do elemento que vai ser colocado ali em paralelo com a minha fonte. Daí, é só usando essa seguinte equação aqui, ó. Eficaz, acho que é isso. O que eu quero é o elemento que vai ser colocado em paralelo. Então eu posso fazer alguns artifícios aqui nessa equação para me encontrar a minha impedância. Então, eu sei que o meu S aqui, ele pode ser também escrito da seguinte maneira: V eficaz multiplicar dividido pela reatância equivalente. Aqui vai ficar o quadrado, é isso aqui. Ó. Vai ficar V eficaz ao quadrado dividido pela minha reatância equivalente. Passo isso aqui para cá, porque o que eu quero é isso. É a minha impedância equivalente. Então, a minha impedância equivalente é a minha tensão ao quadrado dividido pelo S aqui. Então, eu sei esse valor de tensão, que é esse daqui, é o que ele quer da fonte. O elemento que quer colocar em paralelo com a fonte. Então, se ele vai ficar 14 mais 12, que é eficaz ao quadrado, e esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é o valor que a gente encontrou aqui. Aí você coloca J 36,73. Só para diferenciar, indutor. Se fosse capacitor, colocaria no C. É só para diferenciar mesmo o que tu quer da questão. Agora vem. Daí, ó, fazendo esses cálculos aqui, eu encontrei uma impedância, né? Uma impedância de menos 2,668 J. Beleza. Ainda eu não fiz a minha mudança de sinal. Vou fazer aqui agora. 2,668 amplo menos 90. J é 90, né? Com esse sinal fica menos 90. Então, fazendo aqui a mudança do sinal, vai ficar 2,68 90 graus. Pronto. Isso daí é a nossa impedância. Só que eu não quero a impedância. Eu quero o elemento que vai ser colocado em paralelo com a fonte para fazer a conexão. Então, eu sei que o indutor ele tem a seguinte característica: ômega L comparado com isso. Porque a impedância aqui é como se fosse isso. Essa impedância que eu quero encontrar é essa impedância aqui, que é o valor de indutor que eu quero encontrar. Isso é a reatância. Então, 2,668 J. Porque o 90 consegue estar J, né? Então, ó, cancela aqui. Eu sei que o meu nome aqui é claro, né? Então, é 4L, 2,668. Então, o meu L, passando 4 dividindo, fica 2,668 dividido por 4, vai dar 0,67. Então, o indutor que vai ser colocado em paralelo com essa fonte, ele vai dar o seguinte valor. Então, aqui é uma questão de variação de fator de potência, é bem extensa mesmo, mas é como se fosse uma disciplina de bolo, né? Se a gente seguir um passo a passo, para você chegar nesse elemento que vai ser colocado em paralelo.
ele tem o seguinte circuito. Aí, essa questão aqui, ela tem o seguinte assunto, leitura de batímetros. E a gente sabe que no batímetro ele faz a leitura tanto de corrente como de potência, né? Potência não, de tensão. Daí, só vendo aqui o desenho. A gente tem aqui nesse desenho aqui, circuito. Passo a passo. Mais, menos. Beleza. 12%. Leitura de 2 batímetros ele é um dispositivo ideal, na qual, quando a gente for fazer a análise do circuito aí, ele não vai influenciar a nossa análise, mas a gente tem que saber que o que a gente viu lá em circuitos que quando a gente tem um dispositivo que quer fazer a medição de corrente, a gente coloca um paralelo e segue. Coloca em segue. Mas a gente tem um dispositivo que quer fazer a leitura de tensão. A gente tem que colocar em paralelo. Então a gente vê que o batímetro ele segue esses requisitos de fazer a leitura de corrente em série e a leitura de tensão em paralelo. Então, a tensão que a gente tem que colocar aqui, na qual a questão ela pede para a gente calcule a leitura do batímetro. Questão só de experiência. Deu essa questão aí, então a gente tem que calcular a leitura do batímetro. O que é que a gente tem que fazer? Como o batímetro ele é ideal, é só tirar ele quando a gente terminar toda a análise matemática do circuito, a gente volta e vê. Porque a tensão que a gente tem que encontrar, a tensão que vai ser, tendo feita a leitura, vai ser essa tensão aqui. Essa é a tensão do batímetro e essa daqui é a corrente do batímetro. Lembrando esses sinais aqui, esses sinais aqui são bem importantes. Por quê? Mais menos é porque ele está indo para lá. Se tivesse menos mais, vinha para cá. Deu para entender, né? Às vezes eu falo sem entender. E quando os sinais contados. Sempre dá uma analisadazinha nesses sinais, porque é muito importante. Beleza. Tirei o batímetro. O batímetro é ideal. Então não vai influenciar na nossa análise. Tirei. O que é que eu posso aplicar aí? Que vai me ajudar bastante. Você entender tempo? Análise contábil. Beleza. Vamos lá. Corrente aqui, ó. Essa corrente já está passando por aqui. Então, lateral aqui vai ficar 12 ângulo 0, né? Porque não tem desfazamento. Menos, só que tem essa quantidade aqui. E aí? Vai subir para ajudar a gente. Beleza. Fica menos. Ó, vamos considerar aqui dx. Menos dx. Mais. Na verdade, mais não, mas na verdade menos. Menos por quê? Sabe me responder? Não. Ó, quando está passando por aqui, ó, menos mais. É porque a forma que a referência que ele pega é que não tem a queda, né? A queda é positiva. Mas se você pegasse aqui a queda menos, aqui teria que ser menos, porque ele está pegando muito menos. Aí tem a queda de tensão do resistor, então seria mais, aqui seria menos. Mas só que é ao contrário. E a referência é ao contrário. Então, ó, positivo, menos. O que é a diferença dessa daqui, ó? Menos essa, que está fazendo a diferença dessa tensão com esse ponto. Então, fica menos dx mais 1 sobre 2.
escrever o sinal para fora. Você vai entender, né? Beleza. Dividido por 2. Igual a dx por 4. Só tem isso aqui para a gente fazer a mudança. Mas a gente sabe que é menos J, 5 sobre 5, né? Não vai ficar menos J. Até aí dá para entender, né? Mais dx sobre menos J. Beleza. O que é que eu posso fazer aí para me ajudar bastante? Nessa questão, a gente quer comprar. E aqui, ó, fica 2 menos dx menos 2 igual a dx. Se você quiser colocar isso aqui para cima, o numerador vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 4j dx. Beleza, até aí já está me ajudando bastante. Outra coisa, o I2 aqui para a gente, o I2 não, o I1 aqui para a gente, está passando para cá. Ele é o quê? I1 dx sobre esse daqui, né? Então, eu vou deixar aqui para a gente fazer essa substituição bem aqui, ó. Depois eu vou multiplicar por 2 todos esses elementos aqui. Então, dx sobre menos j. Beleza. 24 menos 2dx. Aqui vai se cancelar, eu vou multiplicar esse daqui com esse, vai cancelar. Mais uma fixação vai ficar o quê? Que é I1, a gente vai ter de novo. dx sobre menos j. Eu posso elevar aquele menos j para o numerador, eu posso. Então, tem como? Mais dxj. Beleza? Ó, dx mais 4j dx. Esse aqui. Vou colocar tudo em m dx para fazer os cálculos. Então, quando eu fizer isso, eu vou trazer para cá. Vai ficar da seguinte maneira: 24 vai ser igual ao quê? Vou passar todo isso daqui que tem dx para o outro lado. Então vai ficar 2dx menos dxj mais dx mais 4j dx. 24 menos 0. Bota em essa dx aqui. Eu sei que os meus valores vão acabar ficando. Somando tudo aqui, ó. Quem não tem j vai ficar o quê aqui? 3, né? Quem tem j vai ficar o quê? 3. Acho que é j. Aí, deu para entender? Beleza. Dx é igual a 24 menos 0, dividido por 3 mais 3j. Isso daqui vai me dar um valor de 4 menos 4j, que é o equivalente, aqui é retangular, é o n por a. 4 raiz de 2, ângulo menos 45 graus. 2. Beleza. Eu encontrei essa minha tensão aqui. Eu posso cobrar essa tensão independente aqui, né? Não é um problema. Tensão eletrostatica da tensão acima do eixo do x é para trás de 2. Beleza. Aí, ó, outra coisa aqui também que a gente vai pegar muita coisa que a gente viu as equações e tudo. Foi igual que eu tinha dito naquela hora lá, a respeito da lei da corrente e da tensão. Bora analisar esse resistor aqui. Ele está antes do batimento, né, galera? Beleza. Mas, quando a gente for analisar essa leitura aqui do batimento, a gente percebe que essa leitura de
ângulo da tensão. Quando a gente for fazer a leitura dessa tensão aqui, leitura do batimento, concorda comigo que ele está fazendo a leitura, mesmo que esteja fora do resistor, esteja fora aqui da margem de leitura dela, mas ele está fazendo como se fosse a leitura em cima desse resistor aqui, em cima desses dois potenciais aqui. Esses dois potenciais da mesma coisa que fazer a leitura em cima do resistor, esses dois. Então, como é que eu tenho que fazer aí então? Se ele está fazendo essa leitura aqui, concorda comigo que essa leitura aqui tem a mesma leitura que essa? Dx. Essa leitura é a mesma leitura dessa daqui. Mas a fonte não é influenciada. Não, vai influenciar, mas. Deixa eu ver aqui. Vou estar falando isso. Ela vai influenciar, então tem que ser a soma dessa com essa. A soma desses dois. A leitura do batimento aqui vai ser a leitura desse daqui, dessa tensão que a gente calculou, a leitura dessa daqui. A soma deles dois. Vx mais a quantidade de energia. E a da corrente é a mais fácil, né? Já da corrente a gente vê que vai ser essa linha aqui. Mas só que pegar o osso, ângulo 0 menos, colocar aqui no parênteses, Px menos I2 não, na verdade, dividido por 2. Essa é a leitura da corrente. É esse 12, Vx com essa quantidade de energia dividido por 2. Essa é a leitura. Então, praticamente mais fácil. Ah, e outra coisa. A questão ela também, você calculou a potência do batimento. Beleza? A potência do batimento aqui, você vai pegar essa tensão do batimento com a corrente do batimento. Ela quer que você faça a leitura do batimento. Cosseno do ângulo da tensão do batimento menos a corrente do batimento. Daí, minha potência do batimento é essa, que a gente determinou que a ação desses dois, que vai influenciar, né? Para mim aqui, 4 raiz de 2 sobre raiz de 2, colocando em eficácia A, multiplicado pela corrente, né? A corrente aqui, ela deu raiz de 34. Então, também sobre raiz de 2, multiplicado pelo cosseno. Aí o ângulo dessa daqui, que é da tensão, deu menos 45 graus. Menos o ângulo da corrente